Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e também tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e também tempo de perder, há tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e também tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, cada pessoa, cada irmão, cada vida que entrou aqui neste lugar, para louvar o teu nome. Mais um domingo que o Senhor contempla a cada um de nós com a tua presença e graça. Que o Senhor ilumine agora essa palavra, que nós possamos ouvir a tua voz através desse texto tão importante, para que possamos crescer, para que possamos, Senhor amado, te amar cada dia mais, e que o teu nome seja glorificado e exaltado na nossa existência, na nossa vida. Te louvamos porque tu és um Deus bom e a tua misericórdia se renova a cada manhã. Louvado seja o teu nome. Amém e amém. Louvado seja Deus. Pode tomar assento em nome de Jesus. Som. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? A reflexão nessa noite, alguns estudiosos afirmam que Salomão, filho de Davi, ele escreveu Cantares de Salomão quando ele era jovem. Ele narra ali a história dele num casamento casto com a Sulamita, né? É uma história linda de uma camponesa com um rei. E ali então está mostrando a castidade, a fidelidade dentro do matrimônio, dentro do casamento. E por isso os versículos vão se avolumando e mostrando para nós uma narrativa aonde a gente percebe o amor derramado, o amor do amado, o amor da amada, da esposa, né? Ela chega ao ponto de dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, né? Chega ao ponto de dizer que o amor é mais duro do que a morte, do que a sepultura. O amor não pode ser trocado por nada, né? E então, nesse ímpeto de juventude, de início, de caminhada, alguns dizem que Salomão, ele escreveu esse livro de Cantares de Salomão. Já o livro de Provérbios, o Salomão, ele era já da meia-idade, era uma pessoa que já tinha uma caminhada de vida. Provérbios é um livro muito importante, é uma síntese de tudo que a gente precisa para a nossa vida, né? É uma síntese que fala tudo, né? Esse é o grande milagre da mente de Deus,
né? Falar pequenas sentenças e ao mesmo tempo falar tudo para mim e para você compreender. Por exemplo, Provérbios vai dizer: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É uma sentença curta, muito rápida, mas se você for fazer uma análise de tudo isso, se você for entrar para o mundo da formiga, se você for contemplar o que o escritor falou, então nós vamos ver uma profundidade da espiritualidade na qual Deus quer que nós tenhamos. Por que Deus faz isso? Porque eu e você, nós precisamos de referência. A nossa mente, ela é finita, e quando se trata de questões espirituais, Deus, ele é pródigo. O próprio Cristo, no seu ensinamento, ele também trata essa questão de maneira muito clarificada. Ele vai primeiro no mundo natural para nos explicar questões espirituais. Então, quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, ele vai no mundo natural. Aquela cultura sabia o valor que tinha o sal, inclusive a palavra salário vem de sal. Então o sal, ele tinha um aspecto muito forte na cultura palestinense do século I, porque com o sal você poderia pagar as pessoas. Você não pagava com dinheiro, você pagava com sal, salário. Com o sal você poderia jogar sobre a carne para ela não apodrecer, produzir sede quando você fosse andar no deserto. O sal, todos eles conheciam, mas se o sal perdesse o sabor, né, ele então não servia para nada. Porque o sal tem que estar fora do saleiro, ele tem que dar tempero, né, à comida, enfim, a tudo isso. Então Cristo vai no mundo natural, todo mundo conhecia e você também conhecemos, e ele aplica justamente isso na minha vida e na sua vida, dizendo: vocês agora são o sal da terra. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, escreveu um livro Discipulado, e ele falou uma coisa interessante, porque ele diz que nenhuma vez Jesus Cristo falou que ele era o sal da terra. Ele disse: eu sou a luz do mundo, mas ele coloca essa responsabilidade para a igreja local, para a comunidade da fé, para aqueles que amam a Deus e que vivem num mundo que está se estragando, no campo ético, moral, familiar. Então a igreja é esse sal, a igreja é esse local onde as pessoas têm que olhar para você, ter sede de Deus, através da sua vida, do seu testemunho, da sua vida como pai, como esposa, como filho, como empregado, como empregador, como empresário, enfim, não importa. As pessoas têm que olhar para você e falar: olha, essa pessoa tem um testemunho maravilhoso, eu quero conhecer o Deus dela, porque você vai produzir sede nela. Você não é a água. Jesus nunca disse que nós somos a água da vida, ele disse que nós somos sal para produzir sede nas pessoas. Mas quando as pessoas têm sede, nós temos que apontar para quem? Para Cristo, que é aquele que vai saciar a minha sede, que não é uma sede dessa que eu vou tomar agora, está falando de sede espiritual, está falando de um preenchimento que só Deus pode fazer. Então o livro de Provérbios, ele vai trabalhando toda essa estrutura para a gente compreender essas questões que Deus quer para mim e para você. Mas quando nós chegamos, por exemplo, no livro de Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes é um livro onde ele é uma pessoa mais velha, está nos aconselhando. Parece que do ponto de vista do escritor, parece que a vida é um pouco sem sabor. Parece que a gente percebe no texto, nele inteiro, que a vida só tem sentido quando ela chega no capítulo 12, né? Que lá está escrito: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você não tenha mais contentamento, diz lá o texto. Mas enquanto ele vai trabalhando toda essa questão, ele vai mostrando para nós que parece que a vida ela é uma vaidade. Ele chega ao ponto de dizer que essa vida aqui parece que é como correr atrás do vento, você nunca vai conseguir pegar o vento. Então ele vai trabalhando questões de reflexão antropológica para a gente compreender e situar a nossa vida dentro do prospecto que Deus quer para mim e para você. E quando você lê esse texto de Eclesiastes, ou a Eclésia, né, esse discurso aqui, você vai perceber o quanto nós precisamos desse banho, né? O Eugene Peterson, ele escreveu um livro de provérbios, de Eclesiastes, melhor dizendo, e ele fala justamente sobre isso. O livro de Eclesiastes é como se fosse eu e você tomar um banho de Deus, né, onde Deus quer nos limpar.
onde Deus quer arrancar de nós alguns espigões lá na nossa alma, lá no nosso âmago, lá dentro, que Deus precisa arrancar, sacar fora, para que eu e você possamos ser homens e mulheres que exaltam e glorificam o nome de Deus. E por isso, quando ele chega nessa sessão do capítulo 3, ele coloca um ponto importante e ele fala sobre o tempo. O tempo que é para mim e para você, não é para Deus. Deus é atemporal, Deus está fora do tempo. Deus criou o tempo, Deus é eterno. Mas eu e você estamos dentro dessa calota global de 8 bilhões de pessoas, e nós estamos aqui sobre o esmagar do tempo, sobre o tempo que vai passando, sobre o Cronos, sobre o Kairos, sobre esse tempo que nós estamos aqui. E aí ele vai mostrando para nós algumas coisas que são importantes. Por exemplo, tudo tem o seu tempo. Para nós aqui, tudo tem o seu tempo determinado. Tem tempo que a gente tem que orar, tempo que a gente tem que pedir orientação de Deus, tempo que a gente tem que se colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, realmente eu não estou conseguindo, me ajuda, me segura, acalma o meu coração, me consola. Tem tempo até para namorar, tem tempo para todas as coisas. O problema é que eu e você, a gente atropela o tempo. E aí tem aquele ditado que diz, né, que o apressado come cru. A gente vai querendo apressar o processo, o tempo. É igual aquela mocinha que ela viu o casulo da borboleta, o casulo, e ela quis dar uma força para a borboleta que estava dentro do casulo. Alguém já viu um casulo aqui? Não? Ninguém vê. Essa geração quase não vê nada, né? Ela vê muita internet, ela não vê quase nada, né? Mas um casulo ali dentro, né? No processo de metamorfose vai surgir o quê? Vai surgir uma borboleta. Mas antes desse processo, nós temos ali uma larva que está ali, né, no processo de metamorfose. Se você encontrar um casulo e querer dar uma força para o processo e rasgar o casulo, você vai matar aquilo que no processo e no tempo certo vai ser uma linda borboleta amarela sobrevoando pelo seu jardim. Então tudo tem o seu tempo determinado. Eu me lembro uma vez que eu fui pescar com os irmãos aqui da igreja, e o pessoal pesca bem, e eu fui com eles, mas eu não pesco nada, então eles vão, essas pescas, que quem é pescador aqui, tem um monte de irmão aqui, né, que pesca, né, e pega bastante peixe e não leva peixe pra gente, né? Então eles vão aí para esses lugares e a gente vai junto, né, para acompanhar, para ter um momento de comunhão e tal. E tinha vezes que eles me davam um caniço. Eu sabia que o caniço que eles me davam era o pior caniço que tinha, né? Porque eles sabiam que eu não pescava, eu estava ali, então eles me davam aqueles caniços assim, eu jogava e não vinha nada, eu jogava e nada vinha, aí eu parava: irmão, só um pouquinho, né? Eu subia lá na pedra, porque eles faziam um lanche bom, eu vou comer, tá? Então vocês ficam aí pescando que eu vou comer. Mas tinha vez que um deles pescava, e aí eles puxavam, e aí era um peixinho pequenininho assim, e eu falava: e aí esse peixe aí? Não, pastor, esse peixe aqui ainda não está no tempo. Aí tirava lá, né, aquele negócio da boca do peixe, o peixe com a língua assim, né? Tirava e jogava o peixe de novo no mar. Por quê? Sabedoria que Deus dá para nós. Porque não é tempo para aquele peixe ser, por exemplo, degustado. Ele precisa crescer, ele precisa ainda se formar, vamos dizer assim. Então o tempo é uma coisa importante que Deus deu para mim e para você. A coisa maravilhosa é o tempo. Permita falar de novo isso. Quando eu era pequeno, lá onde eu morava, na Toca, então a Toca era um lugar onde tinha muitas crianças, mas muitas crianças mesmo, né? A partir da minha casa, que era 13, do vizinho tinha 14, na frente tinha mais 12. Então você imagina, aquele local ali da Toca era um lugar cheio de crianças, e as crianças gostavam de brincar. Hoje muito poucas crianças fazem isso, mas talvez você brincou também de pipa. Outro dia nós estávamos num lugar e a irmã perguntou: olha só, um biloquê. Quem lembra do biloquê?
né? Um biloquê. Eu falei, ô irmã, esse biloquê, isso aí daqui para mim já. E aí eu fui tentar fazer, quase que bati na cabeça dela, na minha, porque daí tá distraído. Mas não brincava de biloquê, né? Brincava de, como é que aquele jogar o peão, jogava de peão, pé na bola, que não tinha bola, era lata na bola, chutava a lata e tal. E aí o que acontecia? Lá perto da minha casa, da casa da minha mãe, né, tinha um terreno que tinha um pé de goiaba. Tinha um pé de goiaba. Então a gente sabia muito bem quando a goiaba ela estava no ponto certo, não estava no tempo ainda de comer. Às vezes, criança, né? A gente apressa o tempo, a gente quer comer a goiaba verde, e aí você come a goiaba verde. Alguém já comeu a goiaba verde? Vai dar problema, tá, irmão? Você vai para o vaso, vai dar problema, você vai ficar lá diante do trono e vai glorificar. Você vai exaltar o Senhor, né? Então, porque não é tempo de comer goiaba verde. Mas também a gente ia para o outro lado, criança, a gente deixava aquela goiaba amadurecer bem, mas bem, que não dava para comer, não era vendável, não era nada, e a gente abria aquela goiaba e a gente fazia competição para ver quem comia mais coró que estava dentro da goiaba. Então nós comíamos aqueles coró, aqueles negócios todo, eu comi 5, tu comeu 3, vamos pegar aquela outra lá e tal, era uma loucura, né? Então, ou dentro do tempo ou fora do tempo, tudo é complicado, a gente tem que estar dentro do tempo. E aí, o texto aqui fala para nós as potencialidades que tem dentro desse tempo que Deus dá para mim e para você. E o escritor é muito clássico, muito claro, para falar para nós. Ele diz assim: olha, igreja ADI, jovem, pai, mãe, adolescente, você que está aqui, não apresse o tempo. Tudo tem o tempo certo. O tempo não é um cavalo chucro que rapidamente ele cruza a avenida. O tempo ele é devagar. E nós temos que compreender esse agir de Deus na minha e na sua vida. O tempo que Deus estabelece, o propósito que Deus tem, o propósito é devagar. Eu sei que hoje, como eu já falo aqui muitas vezes, nossa geração é a geração da pressa, é a geração do botão, é a geração miojo, é a geração molico, tudo tem que ser para ontem, mas com Deus não é assim. O próprio salmista no Salmo 40, ele entendeu isso já há muito tempo atrás. Ele diz: esperei com paciência no Senhor. É o tempo do Senhor, não é o meu tempo. É o tempo de Deus na sua vida, irmãos, que você está me ouvindo aqui agora. Eu não sei porque estou falando isso, mas alguém precisa dessa palavra. Você precisa às vezes colocar freio. Você precisa às vezes entender que tem tempo para falar e tem tempo para você se calar. Que tem tempo para você fazer e tem tempo para você agora desfrutar com a família. O que adianta você não entender o tempo? Tem quantas pessoas que a vida dele é um cavalo de pau, mas ele também não tem tempo para a esposa, ele não tem tempo para o filho, ele não tem tempo para ele mesmo, ele não tem aquilo que hoje chamo de ócio criativo. Ele não tem tempo para nada. Por quê? Porque ele não foi educado. A nossa geração não foi educada a nós compreendermos e discernirmos essa questão do tempo. E aqui o texto fala para nós que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito. Debaixo do céu, não é acima do céu. Acima do céu é a glória de Deus, acima do céu é o Senhor. Mas debaixo aqui dessa aldeia global, desses antropos, homens e mulheres, que precisam dessa disciplina, que precisam dessa orientação de Deus, que precisa desse start intelectual, espiritual, para compreender esse gingá da vida. A vida é um gingá. A vida nós temos que compreendê-la na ótica de Deus. E o tempo, o Eclesiastes aqui, ele está dizendo tudo. Não é alguma coisa, mas é tudo na sua vida. No seu trabalho, na sua carreira. Quando você vai prestar o vestibular, ou quando você vai fazer um curso técnico, tudo tem o seu tempo determinado. Tem muita gente quebrando a cara porque ela tem
dado cavalinho de pau no tempo que não é para dar, né? Então a gente precisa dessa compreensão de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Desse céu aqui está falando da vida humana, está falando de mim e de você, está falando de você pai, de você mãe, a sua prole, sua casa, seu dia a dia, seu tempo aqui. Está falando para nós. E aí ele começa a trabalhar com algumas coisas que são potencialidades. Porque ele diz assim: há tempo de nascer. É o novo que chegou. É a criança que chega e vai interrompendo a nossa rotina. É a criança que chega, que nasce e vai interrompendo aquela nossa rotina diária. Agora você vai dormir mais tarde, de madrugada, principalmente as mães. Agora você tem que comprar fralda. Agora é a criança andando pela casa, quebra aqui, quebra lá, e tudo é uma alegria. Essa questão do nascer, essa questão do novo, é algo fantástico, maravilhoso, criativo, poético até, porque tem vida ali. Uma casa que tem criança, uma casa que tem essas questões aqui antropológicas, é uma casa que tem vida. Isso tudo vai interrompendo, porque vai fazendo em você ter também uma perspectiva diferenciada. Eu me lembro que quando eu e a Cida fomos estudar no Seminário Betânia, lá em Autônia, na fronteira com Mato Grosso, Paraguai. Então era um seminário muito grande, e tinha muita gente estudando naquele seminário. Gente da Alemanha, dos Estados Unidos, da África, do Brasil, de tudo quanto é estado do Brasil estudando lá. E nós tínhamos um refeitório enorme, que era de vidro, né? Então o seminário era americano, e eles fizeram aqueles refeitórios, aquela estrutura magnífica que tinha lá. E a gente sempre dizia que tinha um rapaz lá que era dos Estados Unidos, ele tinha uma filhinha pequenininha. E às vezes na hora do almoço, aquela menina gritava, aquela menina corria para lá e para cá. E a gente dizia, né? Ah, se fosse minha filha, ah, meu Deus do céu, será que esse pai não se liga? Será que... Mas ele tentava, ele pegava, sentava ali e tal, isso, aquilo, outro. E aí a gente fala, né? Mas aí, quando você não tem filho, você fala, a criança passa aqui correndo, você fala, esse pai aí, essa criança correndo para lá e para cá. Eu sei, porque um monte de irmãos aqui mais velhos chegavam para mim e diziam assim: ô pastor, essas crianças estão tudo correndo aí, até que veio os netos deles, aí os netos estão correndo também, eles não falam nada, entendeu? Os netos estão correndo, os netos são pior, corre para cá, puxa ali, puxa fio, e eles ficam, ai que lindo, lindinho, porque a língua não tem osso, como diz a galera aí, né? Então a gente falava esse negócio aí, até que o Vitinho nasceu, criancinha, Vitinho, né? E aí pensa, pessoal, nosso irmão Aderlei aqui e a Terezinha são de prova. Quando a gente veio de seminário, a gente não tinha casa, não tinha nada, nós fomos morar lá na casa da mãe do Delei. Delei morava atrás e nós morava na frente. Coitado do Delei e da Terezinha, porque o Vitor ficou sabe esse Vitor que está aí andando aí, barbudo aí, cheio de grau? Ficou 3 meses chorando. Entendeu? E nós ali, ó, a noite toda, a Cida pegava, eu jogava no colo da Gabriela. Olha, eu ungi ele com tudo, até com óleo diesel, mas não deu jeito. Ungi esse menino com óleo diesel. Entendeu? E aí ele começou a crescer. E aí começou a ficar 2, 3 anos, aí pronto, meu amigo. A língua não tem osso. Aí aquele menino vem pra cá e vem pra lá na igreja, e corre pra cá e corre pra lá e tal. Um dia eu falei pro Vitor: Vitor, tá na hora de nós ir embora. Sabe o que ele falou pra mim? Não, pai, ainda nem suei. Falei: como é que é? Tu nem suou? Não, então vai, dá mais 5 minutinhos de corrida aí pra nós. Então, irmãos, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo dessa vida, essa explosão de vida que é maravilhosa. Mas também o proverbiano diz que há tempo também de morrer, quando cessa a nossa vida aqui neste lugar. Como hoje, já há 1 hora atrás, praticamente 2, eu fiz um culto fúnebre aqui nesse lugar, né? Então a hora da morte é uma hora dura, uma hora difícil, é a hora da perda, é a hora complexa da vida.
Nós temos a esperança cristã, como falei aqui, nós cremos nesse Deus. A morte não é o ponto final, a morte é uma vírgula, porque Cristo nos promete uma vida eterna, essa magnífica esperança que o apóstolo Paulo escreve, por exemplo, a Romanos capítulo 12, ele fala sobre essa esperança com E maiúsculo, que é essa esperança escatológica do Cristo que vai voltar e levar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Mas se por um lado nós temos essas duas potencialidades, nós temos aqui também que fazer uma reflexão para a nossa vida. A nossa vida, ao mesmo tempo que ela é um berçário, onde coisas novas têm que surgir, onde coisas novas vai acontecer na sua vida, onde coisas novas vai brotar na sua vida, ao mesmo tempo a nossa vida também é um cemitério. Tem coisas na nossa vida que tem que morrer. Talvez é a sua língua, que é nervosa demais, fala mal dos outros. Talvez é o seu orgulho, tem que morrer. Talvez é a sua visão equivocada de igreja, achando que igreja é uma rodoviária, que você entra, sai e não tem relacionamento com ninguém e nem com Deus. Você bateu um ponto e quando passou daquela porta de vidro lá, a sua vida continua igual, mentindo, enganando, roubando, se embrenhando no pecado, porque você não tem consciência de temor de Deus. Se por um lado há tempo de nascer, há tempo de coisas espirituais, coisas novas surgirem, que é maravilhoso. Quando você começa a perceber que tem coisas novas dentro de você, e você está muito propenso para orar, você está muito propenso para ter um coração novo e generoso, de abençoar, como foi falado aqui pelo Neto, o nosso projeto 316, chegar lá naquele guarda-roupa e abrir aquele guarda-roupa, pegar aquelas camisas que tem lá que eu não uso mais, e abençoar homens que estão querendo sair de uma vida desgraçada, complicada, estigmatizadas pela droga, pelo pecado, pela sociedade, e fazer deles alguém digno. Eu gostei muito que a Anne falou. Como é que é? O seu guarda-roupa precisa mais do guarda-roupa dos outros? Como é que é? É mais ou menos aí, né? Eu tentei escrever, mas não consegui. O seu guarda-roupa, a roupa do seu guarda-roupa precisa mais do guarda-roupa do outro. É isso não? Tem alguém que precisa mais da sua roupa do que o seu guarda-roupa. Oi, irmão, isso é profundo, fica até arrepiado. Bênção, irmã, esse é bênção. Então abençoa o projeto 316, ajudar essas vidas. Então, tempo de nascer coisas boas, né? Eu sei que tem muita gente já desanimada, desalmada. Minha vida não tem mais graça. Minha vida não sei o que. Irmãos, a vida com Deus é uma novidade de vida, como disse o apóstolo Paulo. Não sei se você já leu lá Romanos, Paulo fala que a gente vive em novidade de vida. Eu fico imaginando os discípulos, quando começaram a caminhar com Jesus. Chegava na segunda-feira, eles diziam: mas que será que Jesus vai fazer hoje? Porque semana passada ele multiplicou os pães, na outra semana ele andou sobre as águas. Eles faziam assim: o que será que Jesus vai fazer hoje? Porque quando eles começaram a andar com Jesus, eles perceberam que andar com Jesus é andar no novo, é andar numa perspectiva não humana, mas espiritual, é andar nessa novidade de Deus. Não é ficar no mofo, não é ficar na poeira, não é medir a minha vida cristã com aquilo que aconteceu no meu passado. Amém, o passado é uma bênção, o passado é um retrovisor que me projeta para esse presente e futuro. Mas é bom eu e você temos experiências marcantes com o nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é vivo, irmão. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. Porque o Elias, quando falou a minha vida acabou, e ele vai para a caverna lá no Horebe, no Monte Horebe, a Bíblia diz que Deus vai ao encontro de Elias. Tem novo ali para Elias, tem vinho novo para Elias,
tem cântico novo, tem algo de Deus para a vida daquele homem. Para ele tudo já tinha se perdido. A Jezabel colocou por terra todo o ministério dele. Mas Deus, quando chega na boca da caverna, ele diz: Elias, tira o Elias, coloca o seu nome. João, Maria, José, Beltrano, Ciclano, sei lá o quê. O que você está fazendo aí? Sai da caverna. Sai da sua caverna, irmão. Você se encavernou. Você adoeceu emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Você não ora mais, você não jejua mais, você não busca mais a Deus, você não tem mais aquela gana, você não tem mais aquele apetite por Deus, você não tem mais aquela vontade de ganhar este mundo. Eu me lembro que teve uma época que as pessoas queriam mudar o mundo. Mas as pessoas, o máximo que elas querem é mudar o corte de cabelo, é mudar o relógio, é mudar o celular. Não, temos que continuar tendo essa perspectiva. Há tempo de nascer, e eu sei que hoje Deus tem muita coisa para comunicar no teu coração. Deus está dizendo, não está nada amortecido, não. O Abraão e a Sara achavam que estava tudo amortecido, ela não pode mais gerar, já é uma senhora, Senhor Deus. E Deus falou: que é isso, Abraão? Tudo é possível para aquele que crê. E aquela mulher, na sua velhice, ela gera um filho chamado Isaque. Nasce. Tempo de nascer. Tempo de coisa acontecer. Sei lá, pode ser um emprego que Deus vai te abençoar, pode ser alguma coisa no campo da espiritualidade. Eu sei que alguma coisa Deus vai fazer aqui conosco, nesse lugar, porque essa é uma palavra para mim e para você. Agora também é tempo de morrer. Tem coisa que tem que morrer na nossa vida. Deus, Ele nos aceita do jeito que nós somos. Mas Deus te ama tanto que Ele vai te mudando ao longo da caminhada. Presta atenção. Deus, Ele te ama tanto do jeito que você é, do jeito que você chegou aqui, do jeito que eu cheguei. Mas Deus me ama, Deus me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu cheguei, estrambelhado, com um monte de problemas, com um monte de coisa, um monte de questionamento, um monte de espinho na alma. Mas Deus me ama tanto que Ele vai trabalhando em mim, que Ele vai tirando algumas peças em mim, que Deus vai dizendo: isso aqui, Carlos, não serve mais, agora é aqui. E Deus vai mudando e vai fazendo morrer. O apóstolo Paulo, em campo teológico, ele diz: fazei morrer a vossa natureza pecaminosa. Como é que eu faço morrer? Indo para a cruz. Você sabe que o seu ego não morre. O seu eu, o princípio de você não morre. Por isso que Jesus Cristo disse que nós temos que ir para a cruz. A cruz é o expediente mais eficaz que Deus usa para tratar comigo e com você. A cruz é: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Morre. Perguntaram para George Miller, aquele homem de Bristol. Esse homem, ele leu a Bíblia 250 vezes. A maioria das vezes de joelhos. Se eu e você fosse ler a Bíblia uma vez por ano, para eu e você alcançar George Miller, nós tínhamos que viver 250 anos. O George Miller tem um livro dele lá na minha casa, 50.000 orações respondidas. O George Miller era um homem de oração. Ele cuidava de 9.000 órfãos. Sabe o que é 9.000 órfãos? E uma vez perguntaram para ele: Miller, como que você define essa bênção do seu ministério? E ele falou assim: George Miller morreu para George Miller. George Miller morreu para George Miller. O que ele estava dizendo? É aquilo que o apóstolo Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida agora
Não é mais pelo princípio caído do meu ego, esse princípio que está aqui da carne. Quando Paulo fala da obra da carne, não está falando da carne aqui, ele está falando de um princípio de queda. A carne, ela produz só problemas. O fruto do Espírito é esse homem, essa mulher orientada e dirigida por Deus. Então nós temos que morrer por quê? Porque a gente está vivo, pessoal, para este mundo. A gente precisa morrer os nossos conceitos, morrer a nossa visão equivocada de Deus, morrer o nosso orgulho, a nossa vaidade, morrer os nossos princípios de valores que é comparável com os princípios de valores deste mundo aí fora, e não é. Aquilo que o mundo aplaude, Deus não aplaude. Aquilo que o mundo tira o chapéu, Deus não tira. Nós estamos na contracultura deste mundo. Será? Se é que você não sabe, eu quero te dar uma notícia. Eu e você que seguimos a Cristo estamos na contracultura de um sistema que tenta jogar Deus na lixeira do mundo. Demasiadamente humano, como disse Friedrich Nietzsche, para dizer que a espiritualidade não serve nada. Então nós temos que morrer. O que é morrer? Ir para a cruz. Às vezes tem coisas que eu tenho que ficar calado. Às vezes tem coisas que as pessoas me ofendem, que eu vou orar. Ah não, eu pago com a mesma moeda. Eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Isso não é ditado de crente, não. O crente segue a pegada do Cristo, que sendo ultrajado não ultrajou. As pessoas falaram mal dele, mas ele não falou. Ele viveu uma vida como modelo, diz o apóstolo Pedro nas suas epístolas. Então muita coisa tem que morrer dentro da gente. O Isaías, no capítulo 6, lá do profeta, você vai ver que ele começa assim: e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, a sua glória enchia todo aquele lugar, fumaça, e eu vi os anjos cantando: santo, santo, santo é o Senhor, os céus e a terra estão cheios da sua glória. Cheia da sua glória. O Isaías viu a glória de Deus, e ao mesmo tempo que Isaías viu a glória de Deus, ele viu a sua miséria, porque ao mesmo tempo que eu vejo Deus, eu tenho que descer para eu me analisar, como disse os reformadores. Eles estão certos. Eu vejo Deus no culto, a pregação, o Vox Dei veio, a sola escritura chegou aqui para nós, então somente a escritura sendo pregada. Então agora essa palavra me faz eu descer e me analisar na luz da Bíblia. Peraí, tem coisa aqui que Deus está falando que eu estou falando errado? Estou educando meu filho errado? Estou sendo um pai que não é uma bênção? Estou sendo uma esposa que não é sábia, que não sabe a hora de parar de falar? Ou que não sabe a hora de falar? Então tudo tem o seu tempo determinado. Mas sobre essa questão do morrer, o Isaías, ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias. Por que ele fala isso? Porque o rei Uzias, ele era um rei magnífico lá em Israel, mas o Uzias não compreendeu o tempo e nem as estações de Deus, porque Uzias era o braço político de Deus para aquele povo. Mas só quem poderia entrar no lugar santo e no lugar santíssimo era só os sacerdotes e o sumo sacerdote. E o Uzias colocou na cachola dele que ele deveria entrar ali porque ele era rei, ele tinha direito e tudo mais. E aí ele entrou. E entrando naquele tempo, a Bíblia diz que uma lepra pousou sobre a cabeça do rei Uzias. A lepra era o sinal de pecado, de maldição de Deus para aquele homem. 80 sacerdotes tiraram Uzias rapidamente daquele lugar, e Uzias morreu leproso. Por isso que o profeta começa dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi. E fazendo uma aplicação prática, tem muita coisa que tem que morrer na nossa vida para a gente ver a glória de Deus. Tem muita coisa que tem que morrer na nossa vida para a gente contemplar esse Deus que está se movendo entre nós, se movendo na tua casa, se movendo no teu coração. Tem que morrer.
Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Isso aqui é interessante, porque ele entra agora no campo da agricultura. Ele está olhando, ele está percebendo as coisas que acontecem debaixo desse céu. Por exemplo, plantar, arar o campo, lançar semente, esperar o atrito da semente com a terra para nascer, para crescer, para frutificar. Tudo tem um tempo. Não adianta o agricultor abrir o suco na terra, lançar a semente, fechar de novo, como era artesanal naquela época lá, e ficar lá esperando. Cresce, cresce agora, cresce agora. Ela não vai crescer. Você pode orar, não vai crescer. Pode ungir a terra, não vai crescer. Por quê? Porque tudo tem um tempo determinado. Então aquela semente vai morrer, depois ela vai crescer, ela vai crescer, vai dar fruto, porque tudo tem um tempo determinado. Então o texto está dizendo aqui uma coisa interessante: tempo de plantar. Quando a gente morava aqui próximo, antes de ir para o seminário, eu trabalhava na prefeitura, era funcionário público, e a Cida trabalhava numa multinacional. A gente morava aqui numa casa alugada aqui. E aí, na casa alugada que a gente morava, era uma casa muito legal aquela casa. Porque ela era assim, ó. O assoalho. Você colocava a bola caía para lá. Era assim. Então você, na semana, você tirava, como é que é o negócio que caía? O cupim, era uma delícia aquilo, né? Cupim, tirava o cupim e tal. Mais legal era o banheiro, porque você ligava o chuveiro, né? Então a gente já estava acostumado, mas quem ia lá dormir lá em casa, primeira vez, ficava assustado, porque você ligava o chuveiro e fazia assim, bum, e ficava, até você tomar banho, né? E mais legal ainda era quando chovia. Uma vez um irmão que era jogador de futebol foi dormir lá em casa. Coitado. Ele pegou bem no dia de chuva. A chuva caiu. E eu falei para ele: pega as panelas que o negócio está feio. Goteira para tudo quanto é lado. Atrás, do lado da minha casa, tinha um terreno baldio. Terreno alto, que fazia parte do local onde eu morava. Aí um dia, um senhor de uns 75 anos, cabelo bem branquinho, ele bateu na minha porta lá e falou: ô vizinho, eu posso plantar aqui nesse terreno? Esse terreno faz parte aqui do terreno de vocês? Eu falei: eu acho que pode, mas está tão alto o mato aí, né? O senhor acha que o senhor vai conseguir? Não, vou. Se tu permitir, eu vou plantar aqui milho. Eu falei: sério? Ele falou: eu falei: não, então tá permitido. De manhã cedo, 6 da manhã, o velhinho, ele limpou toda aquela área. Ele plantou milho naquele lugar. E na época da colheita, ele levou milho para nós ali naquele lugar. Daquele local que tinha mato, ele limpou e plantou coisas que servem para a vida. Da mesma forma, eu e você. Que tipo de plantação que você está plantando lá na sua casa? O que sai da sua boca que vai refletir no seu filho, na sua filha, na conjuntura do lar? Que tipo de jovem você está se plantando neste mundo? Um homem íntegro? Uma pessoa séria? Uma pessoa que não negocia fé? Uma pessoa que ama a Deus até as últimas consequências, como dizia a bugra que aqui um dia pregou e faleceu? O que nós estamos plantando? Jesus falou que o semeador também saiu a semear, ele estava plantando também, mas a semente caiu em diversos solos. Caiu nas pedras, não cresceu, nos espinhos não cresceu, na beira do caminho a ave de rapina roubou a semente, mas também caiu em terra fértil. A grande pergunta é:
Qual é a plantação espiritual que eu e você estamos plantando na nossa casa, na nossa vida, na igreja? O texto diz que é tempo de plantar, irmãos, é tempo de lançar semente. Você é uma voz de Deus lá na sua casa. A Bíblia diz que debaixo dessa tua linguinha aí, e da minha também, tem medicina. Ao mesmo tempo que eu posso abençoar vidas com a minha boca, eu posso também tatuar pessoas com a minha boca, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu digo. Outro dia agora recebi o testemunho de Nick Cruz. Os mais velhos se lembram, os mais jovens vou fazer lembrar. Nick Cruz, ele era um porto-riquenho que morava no Brooklyn, lá nos Estados Unidos de Nova York. Até que Deus chama David Wilkerson para ir naquele lugar onde só tinha gangue porto-riquenha evangelizar. Primeira vez que o David Wilkerson vai àquele lugar pregar Jesus, ele é o líder da gangue, ele diz: para de falar de Jesus. Se você continuar a falar de Jesus Cristo, você vai apanhar. Aí o Nick Cruz continuou, e ele então esmurrou a cara do Nick, não é Nick Cruz, o outro, do David Wilkerson. O Nick Cruz esmurrou a cara do David Wilkerson. E o David Wilkerson, sangrando mesmo ali, ele continuou falando do amor de Deus, e até que, para encurtar a história, esse homem perigoso, complicado, ele se converte a Cristo na década ali de 70. Deus faz uma obra maravilhosa no coração de Nick Cruz. Aí Nick Cruz, no seu testemunho, ele diz uma coisa. Ele diz: eu me tornei uma pessoa violenta, eu me tornei uma pessoa de gangue lá na periferia de Nova York, por conta de uma palavra que meu pai falou para mim quando eu tinha 5 anos de idade. Quando eu fiz uma coisa que eu quebrei, eu fiz alguma coisa, meu pai olhou para mim, me pegou aqui e falou para mim assim: ó, tu és um demônio, menino. E quando meu pai falou isso, tu és um demônio, menino, eu peguei aquela coisa, tu é um demônio, e eu engavetei no meu coração, e eu disse: a partir de hoje você é um delinquente. E ele começa então a ser um delinquente, até que o evangelho, através de David Wilkerson, entra no coração de Nick Cruz. Deus salva Nick Cruz. Sabe o que Nick Cruz fundou? Ele foi o primeiro a idealizar isso no mundo. Aquilo que o Neto falou aqui, os centros de recuperação de drogados. Foi o Nick Cruz que criou isso. Que existe hoje centro de recuperação de pessoas que estão envolvidas em álcool, em drogas, pelo mundo inteiro. Inclusive vários aqui em Tubarão, na região, onde o Projeto 316 também faz esse tipo de trabalho. Foi através de Nick Cruz. O pai dele plantou no coração dele raiz de amargura, plantou no coração deles palavras malditas, plantou no coração deles aquilo que não era para ser plantado. Talvez você ouviu uma palavra do seu pai, de sua mãe, do seu patrão, do seu vizinho, do seu ex-namorado ou do seu namorado, sei lá o que isso você engoliu, está dentro da sua alma, está na garganta, está engasgado, você não consegue se livrar disso, está plantado lá dentro. Você dá 5 passos para frente, 10 para trás, você não consegue ir, avançar. Está tatuada a tua alma, a tua mente, está sucateada com essa palavra. Quer ver uma coisa? O Elias, quando ele sobe no monte Carmelo, ele desbarata os 400 profetas de Baal e de Azera, e ele diz: só o Senhor é Deus. Quando ele desce e ele institui o culto a Javé, a Deus de novo na nação, que era uma nação pagã por conta de Jezabel. Quando ele desce, Jezabel, que era a rainha profana, paganizada, casada com Acabe, quando ele desce do monte, Jezabel chama um empregado dela e manda um recado para Elias. Foram 16 palavras, você pode ir lá observar. Aquelas 16 palavras colocou o mundo de Elias em erupção. O Elias, que estava no Monte Horebe, no Monte Carmelo, que desafiou os profetas de Baal, que disse: só o Senhor é Deus.
Agora, por conta de palavras, o mundo dele começa a entrar em erupção. E sabe de uma coisa? Tem muita gente assim também, principalmente na nossa geração, que é uma geração que ela precisa de uma crosta. Às vezes uma palavra, às vezes uma coisa, a pessoa internaliza aquilo e pronto, a vida dela já vira um caos. Então o texto diz que nós temos que plantar coisas boas no nosso coração, mas o texto também diz que é tempo de arrancar. Talvez tenha coisa aí dentro que você precisa hoje dizer: Senhor, isso aqui eu quero arrancar, isso aqui eu quero tirar. Fazer como aquele homem lá no meu terreno, ele arrancou tudo que não prestava, ele limpou o campo e ele plantou milho. Talvez precise isso para o nosso coração, limpar. E eu não faço isso sozinho, eu faço através do Espírito Santo. Limpa tudo e planta coisa de Deus eterna aí no teu coração, irmão. Outra coisa aqui, que há tempo de curar. Deus é o Deus que nos cura. Nossa geração é uma geração que precisa da cura de Deus, da cura que vem do alto. Jesus Cristo foi muito claro em falar: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês, eu vou restaurar vocês, eu vou curar vocês. Esse tempo de cura é importante, porque o mundo que a gente vive é muito agressivo. O mundo que a gente vive é uma beligerância, é um conflito, seja no trabalho, no serviço, em qualquer lugar onde tem pessoas, e às vezes fica marcas, fica rachaduras na alma, e nós precisamos do quê? De cura de Deus. Deus é aquele Deus que nos dá saúde. A palavra sotéria não é só salvação, a palavra sotéria também é da saúde. Como Pedro falou para Enéas: Enéas, Jesus te dá saúde, Enéas. Está escrito lá em Atos. E é esse Deus que quer nos dar saúde, quer nos curar, quer tirar essa erva daninha da nossa alma, esse gosto amargo dos nossos lábios, e colocar um novo cântico na nossa vida, na nossa história. O tempo também diz assim: é tempo de derribar e tempo de edificar. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde muitas coisas estão sendo derribadas, destruídas. A ética, a moral e um monte de coisa que você sabe, que eu não preciso nem falar para vocês. A educação, a educabilidade, a vida virou banal, né? Eu sempre gosto de contar casos reais aqui. Outro dia aqui, há 3 dias atrás aqui, o moço matou a menina de 19 anos aqui em Jaguaruna. Matou a menina de 19 anos e depois ele deu um tiro e ele se matou. Terça-feira nós estávamos aqui na reunião do presbitério. Eu fui lá comprar remédio, passei pela Patrício Lima, e aí me deparo com o quê? Com toda aquela polícia e tudo mais e tal. Para o carro, vou olhar, está a moça ali, morta, levou 4 tiros. A vida virou banal. Se mata por causa de um boné, se mata por qualquer coisa. Então o texto fala para nós aqui de maneira muito clara: presta atenção. É tempo de derrubar, mas é tempo de edificar. Eu entendo, irmãos, aqui, presta atenção nisso um pouquinho. Eu entendo que Deus, quando Ele planta uma igreja, como Ele plantou a igreja dele, você está aqui na igreja dele. Quando Deus planta uma igreja, que agora em maio nós vamos fazer 43 anos, 42 anos. Quando Deus planta uma igreja, é para que essa igreja, que são os seus membros, seja um porta-voz de Deus neste mundo. Seja uma igreja que edifica, que fortalece famílias, que abençoa jovens, adolescentes, que fortalece os anciões. É uma igreja que está crescendo. Aqui não é só o lugar da adoração, aqui não é só o lugar que eu escuto a pregação, aqui é o lugar que eu adoro, que eu escuto a pregação, e que lá fora eu vou viver aquilo que Deus quer para mim: edificar. Edificar é construir. Você é um construtor da fé em Deus. Você é o canal que Deus quer usar para abençoar lá o seu amigo, para abençoar o seu amigo lá da universidade, para abençoar o seu amigo de trabalho, para falar de Deus. Você pensa, é pesquisa. As pessoas estão abertas para ouvir sobre Jesus, elas não estão abertas para ouvir sobre instituição. É diferente. Uma coisa é o prospecto institucional, que está meio que falido.
Mas as pessoas estão abertas para ouvir de Jesus Cristo. E eu tenho tido essa experiência com várias pessoas em vários estratos sociais e tal. Outro dia mesmo, na academia que eu faço lá uns pezinhos para pegar uma saudinha, eu falei lá para a menina lá: olha só, eu estou aqui fazendo esse exercício e tal, eu quero te falar uma coisa, eu sou pastor. Ah, você é pastor? Sou pastor. Você gostaria de ter uma Bíblia? Ai, maravilha, eu gostaria de ter uma Bíblia, claro que gostaria. Então eu vou trazer uma Bíblia para ti, vou trazer uma Bíblia para todo o pessoal aqui. E aí já fiz a propaganda, falei para ela, lá na nossa igreja também tem uma galera que gosta de puxar ferro. Falei da Mira que está ali, né, campeã brasileira de puxar, como é que é? De levantar ferro, né, falei e tal. E já falei do pessoal que corre, já falei, ela que legal, já falei do Lucas que está ali, que é o personal, que deu uma palestra aqui para nós aqui quarta-feira, que foi uma bênção. Falei, e quem sabe você vai lá na igreja e fala, quem sabe? Você vai falando. Agora, se você chega lá na academia calado e sai mudo, como é que você vai pregar Jesus? Eu não estou dizendo que você tem que ser o crente chato. Eu estou dizendo que você tem que aproveitar as oportunidades para levar o evangelho aonde você está naquele lugar. Você vai salgando, a pessoa vai tendo sede, você vai iluminando, a pessoa vai gostando, você vai apresentando Jesus. Sabe como é que essa igreja aqui vai ficar lotada de pessoas? Através da oração, através do meu compromisso que eu tenho com Deus e através da grande comissão, ou seja, pregar o evangelho de Cristo, que hoje as pessoas têm vergonha. Então é tempo de edificar, é tempo de pregar, é tempo de ser uma bênção nessa geração. Eu sei que você não deu um glória a Deus, mas não importa. Eu vou repetir para ver se você dá um glória pelo baixinho. É tempo de edificar, é tempo de você pregar, é tempo de você evangelizar e mostrar que Deus é o único que pode resolver o problema da nossa geração. Amém? Deixa o diabo ouvir o amém de vocês bem alto, porque ele está destruindo essa geração. Mas nós somos construtores de pontes para abençoar essa geração. Então, por fim, irmãos, a galera do louvor já está aqui. Eu só olhei pela sombra. E aí quando eles estão aqui é para dizer, Carlão, para. É tempo de chorar. Tem dias que a gente vai chorar, tem dias que a gente vai rir, tem dia que a gente vai prantear, tem dia que a gente vai soltar de alegria, tem dia que a gente vai espalhar pedras, separa a pedra para cá, tem dia que a gente vai juntar pedras, agora junta para fazer a construção. É como aquela dona de casa que pegava o feijão e separava o feijão e tira aquilo que não presta, depois junta o feijão e coloca na panela para fazer o feijão. Então tem esse momento que a gente tem que fazer isso no nosso coração, espalhar as pedras aqui, e agora isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui dá para edificar. Essa pedra é bicuda, não encaixa com a outra, então não dá para edificar. Então a gente tem que fazer esse autoanálise no nosso coração também, espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar. Está falando da afetividade, está falando desse relacionamento, é tempo de abraçar, e tem momentos que não é de abraçar, tem momentos que é para a gente orar, e buscar, e pedir a graça do Senhor. Tempo de buscar, eu acho que esse é um tempo importante, que a gente tem que buscar o Senhor também. Tempo de perder, tem vezes que a gente tem que perder. Às vezes aquela porta de emprego que você achava que Deus ia abrir, Deus fechou você perdeu. E aí na sua perda vai estar a tua vitória, porque às vezes aquela porta, se fosse aberta, você ia perder, era a tua salvação, era a tua vida com Deus. Às vezes tem coisas que Deus fecha, tem coisas que a gente perde, para lá na frente a gente saber que na verdade a gente ganhou. Então é tempo de perder, entendeu? É tempo de guardar o quê? Guarda a palavra do Senhor. É tempo de deitar fora, jogar fora o que não presta. É tempo de rasgar. Os profetas no Antigo Testamento rasgavam suas vestes quando eles se arrependiam. Mas também é tempo de costurar. Coser é costurar. Tem coisas que a gente tem que costurar na nossa vida, tem que... Por fim, não tem mais tempo. O texto diz para nós: há tempo de estar calado. Está falando para as irmãs aqui, né? E tempo de falar. Não, estou brincando. É porque as mulheres precisam falar 3.000 palavras por dia. Então, mas tem tempo de, irmãs, ficar calada. Eu falo para a Cida, quando eu sento no carro, eu digo: Cida, meu amor, quer continuar a viagem comigo? Fica calada. Mas ela não fica. Entra aqui, cuidado, vai bater ali, vai para aquela rua, entra. Eu falo: meu Deus do céu,
Outro dia eu parei o carro e falei, leva. Pode levar, leva. Vai que eu vou a pé. Claro, ela não está aqui, né? Então tá tranquilo, porque ela... Então tá tranquilo eu falar também, né? Depois você não fala nada, segredo nosso aqui, né? Então, tempo de ficar calado. E também tem o tempo de falar. Tempo de amar. Vamos amar, pessoal. Vamos perdoar. Vamos se preocupar um com o outro. O irmão não veio no culto, não é só preocupação pastoral de quem está no ministério, é preocupação da igreja toda. Todo mundo aqui é irmão na fé. Todo mundo aqui é comprado pelo mesmo sangue. Vamos amar, vamos, liga para ele. Se você conhece, manda um zap. Ô irmão, não te vi mais no culto. E aí, o que está acontecendo? Vamos, todo mundo, um ajudar o outro. Tempo de... Este mundo mal que está aí fora. Essas injustiças que estão aí fora. Essas coisas horrorosas que estão aí fora. Eu tenho que me aborrecer disso. Eu não posso me acostumar com isso. Ah, é normal. Não, não é. Para o cristão não é. Uma injustiça, para o cristão não é. Eu tenho que me aborrecer com o pecado que está aí fora. Que normalizou, está normal. Mas para nós não está. E por fim, tempo de guerra. Nós temos que guerrear a favor da nossa família. John Bonham, que escreveu O Peregrino, ele disse que nós estamos vivendo uma batalha, uma guerra, e você tem que lutar. Você é o soldado da sua casa. Você, irmã, é o soldado da sua casa, da sua filha. Luta. Na programação da TV, está vendo uma coisa lá que não bate com a Bíblia. Ah, mas é bonitinho, as crianças estão toda entretidas ali. Aí eu consigo fazer a comida, eu consigo... Não, mas aquilo ali está destruindo a tua filha, está levando conceitos equivocados para a tua filha, está levando conceitos que não tem nada a ver com o reino de Deus, está levando conceitos... Outro dia eu estava vendo um desenho desse, eu me assustei. Porque o desenho era o seguinte, de criança... Era o personagem ali, ele iria atrás das crianças ali do desenho, porque ele queria pegar a alma das crianças para levar para o grande rei, que era o diabo. Claro que no filme não dizia o diabo, mas estava lá que comia a alma das crianças. E aí o pai disse, que bonitinho, não tem problema. É contra você mesmo, contra a tua carne. Contra o teu pecado, luta. E por fim eu acabo dizendo, tem também um tempo de paz. Que a sua casa, que a nossa cidade, que a igreja, que a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida possa ter essa paz que excede todo o entendimento de Deus. A paz que Cristo dá. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Deus que acalma a minha alma, que em meio à luta, o desemprego, a tristeza, a angústia, eu entrego tudo a Ele, mas Ele coloca a paz dele no meu coração. Isso me acalma, porque eu confio nele. A minha vida está nas mãos dele. Ele é o meu Senhor. Ele é aquele que me ajuda. É o tempo dele agora para mim. E aí eu entrego tudo a ele, como disse Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, a sua falta de paz. Por quê? Porque ele tem cuidado de cada um de vocês. Aleluia.